Sou pecador, és santo Deus, não ignorais os erros meus, serão punidos sem exceção. Tua lei exige condenação. Perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeita. Eu não posso fazer um resumo de tudo que meditamos na semana passada, em mais de uma hora aqui de meditação, mas hoje já foi colocado na internet a pregação da semana passada. Então qualquer dúvida, ou desejo de lembrar, é só voltar. Eu lembro que eu estava contando que quando eu era adolescente ainda, eu li um devocional de um puritano, e nesse devocional ele falava ele fazia perguntas. Qual era o livro mais importante do universo? A Bíblia. Qual era o livro dentro da Bíblia mais importante? O livro de Romanos. E dentro do livro de Romanos, qual era o capítulo mais importante? O capítulo 3. E no capítulo 3, qual era o parágrafo o mais importante? Eram os versos que vão do 21 ao 26, não é? E qual verso nesse parágrafo era o mais importante? Era o versículo 25. E no versículo 25, qual era a palavra mais importante? Propiciação. Portanto, essa é a palavra mais importante que nós, homens, poderíamos ouvir, porque ela está no livro mais importante, ela é central, é digna de contemplação reverente, e foi o que nós fizemos. Romanos 3:25 diz: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E nós sabemos que propiciação é o sacrifício que aplaca a ira de Deus. Ou seja, a expiação é algo que acontece só em nós, mas a propiciação, ela faz algo em nós e em Deus em relação a nós. E nós meditamos então sobre esse ponto fundamental, a expiação definitiva. E eu quero continuar, porque há muitas dificuldades nas pessoas, porque algo repetido excessivamente, mesmo que não flua da palavra de Deus, acaba virando verdade, principalmente quando isso acontece durante décadas. E nós vimos como nós fomos programados quando pergunta Jesus morreu por quem? Como nós logo respondemos a resposta que não flui da palavra de Deus, mas a resposta que o mundo inteiro resolveu dar. E hoje eu quero ver como a dificuldade acontece entre muitos fatos da desconexão da obra, daquilo que Cristo fez. Nós desconectamos isso do Pai e do Espírito Santo e colocamos a obra de Cristo separada na Trindade, o que é um absurdo completo. Mas essa é uma das causas. Mas eu quero começar por outro lugar. Nós já falamos sobre a doutrina totalmente, na semana passada, até o seu termo final, e queremos só pontuar algumas coisas. Não quer dizer que vai ser rápido, pontuar, mas não se anime a respeito disso. Então, João 1:29 diz algo. Eu quero começar tocando em algo que muitas pessoas têm dificuldade. A palavra de Deus diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
essa proclamação, celebrarmos a Santa Ceia hoje, celebra o tema diante de nós, que demonstra de maneira evidente a graça e o amor de Deus, que se manifesta no sacrifício de Cristo por nossos pecados. Como eu disse semana passada, quando nós vamos construir um prédio e vamos encomendar a um arquiteto, nós temos um projeto para que aquilo vai ser usado. Se vai ser uma casa, se vai ser um estádio, se vai ser um teatro, um cinema. Então, o plano tem que estar dentro do projeto que nós queremos dar, da finalidade que nós queremos dar. E o Pai na eternidade tem um plano e tudo segue esse plano. Então Cristo provou como o coração de Deus foi atraído por graça, simplesmente, através de um desejo infinito de glorificar seu Filho para todas as pessoas, em determinado sentido, todas as pessoas, em todos os lugares, não as melhores, não as mais religiosas, não as dos lugares mais nobres, não, mas homens, mulheres, crianças, de todos os lugares, de todas as classes, posição, cor, raça, nacionalidade, branco, preto, vermelho, amarelo, como o amor gracioso de Deus se manifestou dessa maneira ampla, não apenas sobre um grupo ou outro, mas de maneira assim, completa. Paulo chega a dizer assim: porque vede, irmãos, que a nosso chamado, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados por Deus, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, as palavras falam de uma profunda verdade ilustrada na cruz. Aqui no primeiro versículo nós lemos: Cristo é o Salvador do mundo. Agora, você vai dizer, espere um momento, pastor, por tudo que nós meditamos na semana passada sobre expiação limitada, não é? Não existe um universalismo, e a crença de que todo mundo vai ser salvo. Pelo contrário, a expiação, ela é ilimitada em seus efeitos, mas limitada na sua extensão. Foi o que nós meditamos. Mas as Escrituras ensinam claramente que aqueles que confiam em Cristo estão salvos, mas quem não confia já está condenado. Não há nenhuma ideia, nenhuma possibilidade da ideia do universalismo, mas ao mesmo tempo há um universalismo bíblico que engloba todo mundo. Na verdade, não só seres humanos, mas toda a criação. Por exemplo, Romanos 8, 22 e 25 diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Em certo sentido, Deus vê o mundo como a comunidade da humanidade, como uma unidade. Então Cristo veio não só para salvar pecadores, como está em 1 Timóteo 1,15, ele veio para salvar pecadores, Paulo diz, dos quais eu sou o principal, mas também Cristo veio para ser o Salvador do mundo, como está em João 4,42, diz assim: e dizia uma mulher:
já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Não é maravilhoso isso? Este é Cristo, o Salvador do mundo. Agora, deixe-me explicar o que eu quero dizer. Sabe, eventualmente, o pecado será removido da criação, não só a partir, ou não só do coração dos redimidos, dos homens regenerados, mas Cristo, pela sua morte, garantiu a purificação, não só de pessoas, dos redimidos, mas Ele garantiu a purificação de toda a criação. Por isso Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe? Note que a Bíblia não diz que Ele é o Cordeiro que vai possibilitar e dar possibilidade de quem sabe tirar o pecado, não. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é algo que pode acontecer, é algo que Ele faz. Podemos ter a certeza de que Cristo garantiu a redenção de indivíduos que são novas criaturas, mas Ele garantiu também um novo céu e uma nova terra. O mundo caído em Adão é restaurado em Cristo. Então, uma das doutrinas mais impactantes do cristianismo primitivo era a universalidade do plano de Deus, que não se limita a um grupo apenas. Israel, embora os profetas falaram desse resgate que atingiria o mundo de uma maneira mais ampla, num escopo maior do que Israel, os contemporâneos de Jesus e Israel nunca entendeu isso tão plenamente. Em termos de uma restauração, eles pensavam sempre da nação como uma teocracia geopolítica. Em outras palavras, eles tinham feito, estavam na aliança com Abraão, e Deus, nessa aliança, prometeu salvação a todos os povos, através da semente de Abraão e Sara, o filho da promessa, do qual viria Cristo, subordinado ao pacto que Deus jurou a Israel no Monte Sinai. Então, em nenhum outro lugar, uma correção desse equívoco é mais bem evidente, por exemplo, do que em João 11, 50 e 52, quando a Bíblia diz assim: é melhor para você que um homem morra pelo povo do que perecer toda a nação. Caifás não disse isso em seu próprio nome, mas como sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação judaica, e não somente pela nação, mas também para os filhos de Deus dispersos, para reuni-los e torná-los um. Então, mais tarde, em 1 João 2,2, o mesmo discípulo que escreveu esse livro escreve assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nós sabemos o que é propiciação e já temos toda a base que meditamos na semana passada sobre a expiação definitiva. E João diz algo incrível, que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, quando essas palavras aparecem assim, sabe? Todo mundo, muitos. Então, ele está dizendo o seguinte: a obra expiatória do nosso Deus não conhece os limites estabelecidos pela tradição, pela nacionalidade, pelo período de tempo, pelas restrições econômicas ou políticas. A obra expiatória de Deus é para todos. Nós muitas vezes assumimos a ideia de que a grande comissão de pregar o Evangelho ao mundo começa na grande comissão de Cristo para nós, a igreja. Mas na verdade Deus tinha dado essa mesma comissão a Israel, e a promessa da aliança de Deus em Abraão seria: você será o pai de muitas nações. Gênesis 17:14. Muitas nações. Então, em Gênesis 12:13, todos os povos da terra serão abençoados através de ti.
Em algumas versões, todas as famílias, mas é isso, todos os povos. Abraão foi justificado pela graça, através da fé, assim como eu e você. Embora ele não tenha tanta compreensão, ele não tinha, do plano redentor como nós temos, do advento de Cristo. Ele foi justificado como nós, e através dele, Deus salvaria todos os crentes, os que ele chama no mundo inteiro. Então, na verdade, não só Abraão foi justificado pela, ele sabia disso, mas todos nós fomos justificados pela graça, com o pai Abraão. É o que Gênesis 15:6 diz, como Romanos 4:13 e Gálatas 3:6, por exemplo. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça, ou seja, ele foi justificado pela fé, no mesmo pacto que nós estamos. Por exemplo, Romanos 4:13, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou Gálatas 3:6, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, os próprios nomes com o qual Deus se revelou, tinha um grande e profundo ensino teológico. Por exemplo, um dos nomes de Deus está em Jeremias 23:6, ele é o Senhor, justiça nossa. É o nome no qual Israel confiava. Ou seja, não é Deus, ele não é o Deus que vai se revelar a nós e nos ensinar a como ser justo. Não, ele é o Deus justiça nossa. Como nós lemos naquele texto que é o mais importante, sabe, de Romanos, Deus é justo e justificador, e a comissão de Israel era tornar essa verdade conhecida pelo mundo inteiro. Mas Israel se tornou tão focado, tão orgulhoso, tão hipócrita, tão internamente dividido, e isso pode parecer muito familiar para nós hoje, que ele esqueceu de que aquilo era para o mundo. Então, por exemplo, Jonas foi enviado a Nínive. Para quê? Para pregar o arrependimento. E nós sabemos o que Jonas não queria ir, exatamente porque ele achava que Deus podia perdoar eles. E Jonas, sabe, ele achava que seus vizinhos eram tiranos. Nínive era para Israel naqueles dias o que Irã é para Israel hoje. Sabe o Irã que diz que quer destruir Israel, que por eles Israel não merece existir? Então, Nínive era assim. Imagine alguém pregar a salvação, um judeu pregar a salvação para os iranianos. A última coisa que Jonas queria era dar uma boa notícia: Deus perdoa, Deus redime, Deus pode perdoar vocês. Então, se Deus enviasse Jonas só para uma mensagem que ele tivesse certeza que era de destruição, ele iria. Mas ele não tinha essa certeza, pelo contrário, ele conhecia esse Deus soberano e ele sabia dessa possibilidade, é por isso que ele não queria ir. Tanto é que no final ele disse: eu não disse, era por isso que eu não queria. Eu sabia que tu és rico em misericórdia, que tu ia acabar perdoando essas pessoas, eu queria que elas fossem destruídas. Ou seja, Jonas não podia imaginar com deleite um plano de conversão para aquelas pessoas. No final, Deus tem o seu caminho e não pode ser impedido pelos homens, nem por Jonas, nem por ninguém. Mas tem sido uma tendência do povo de Deus manter a boa notícia para si, porque isso flui do abandono da ideia da graça, e de alguma forma achar que alguém merece ser salvo. De alguma maneira, Israel acreditou em algum momento que eles eram melhores que outras nações. É por isso que Deus sempre dizia: não foi porque vocês são melhores, não é por isso que eu escolhi, vocês eram os menores, vocês foi por causa do meu nome, não é por causa de vocês, porque nós temos essa tendência, nós pensamos que somos escolhidos por algo especial que há em nós. Mas então Deus advertiu Israel para que eles sempre se lembrassem. Deuteronômio 9, 1-6, por exemplo, diz: ouve, ó Israel, hoje passará o Jordão para entrares e possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus, um povo grande e alto, filho de gigantes, que tu conheces e de que tu já ouviste. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado. Quando, pois, o Senhor Deus
os lançar fora diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor lança fora elas diante de ti. Ele está dizendo: não diga, quando eu der a terra a vocês, não diga que era por causa da justiça de vocês. Vocês não são justos, vocês não merecem. O homem só pode ser justificado pela minha graça. Vocês são tão ruins quanto eles. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que você entra na terra que você possui, mas pela impiedade dessas nações o Senhor teu Deus as lança fora. Ou seja, Deus pode tratar o ímpio com justiça, é o que Ele vai fazer, e vai tratar você, que também é, com graça. Deus não deve nada, nem a eles, nem a você. Deus podia tratar todos dessa forma, mas eu vou destruí-los, e eles são ímpios, eles merecem isso. E vocês não merecem o que eu estou dando, vocês não merecem possuir a terra. Para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta terra para possuí-la, pois tu és um povo obstinado de coração. Ou seja, vocês são ruins, vocês não merecem a terra. É por causa de mim, é por causa do meu nome. Mas, então o profeta Isaías antecipou o dia que Israel iria recuperar o seu papel missionário no mundo. E um trecho que ficou famoso por causa do Messias de Handel, em Isaías 45: e a glória do Senhor será revelada a toda a humanidade, e em conjunto irão vê-la. Então Israel nunca percebeu essa grande comissão de que, na verdade, o que Deus tinha era espalhar por todas as tribos, raças, nações, pelo mundo todo. Mas Deus vai fazer isso através de alguém. Em Isaías 42, 1,7 diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Quem? Nós. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na prata. Está falando de Cristo. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça, não faltará, não será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e tudo quanto a produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito dos que nela andam. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos, e do cárcere os que jazem em trevas. Cristo, é isso. Então isso aconteceu apesar da infidelidade de Israel, espalhar essa verdade, que a salvação de Deus era para o mundo, e não para Israel, não para uma tribo, não para uma raça, não para uma cor. Então, no capítulo 53, então Isaías vai aumentando isso até falar sobre o servo sofredor, não é? Que acaba juntando o verdadeiro Israel, filhos de Abraão, judeus e gentios, como está em Gálatas 3:9, 26 a 29, diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, nesse texto, nós vemos a abrangência universal da missão de Cristo, sabe? Para juntar de todas as nações, o Evangelho é para o mundo inteiro. É isso, Deus escolheu as pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações. É assim, é para o mundo inteiro, não é para cada pessoa do mundo, mas é para o mundo inteiro. Então, Apocalipse 5:9 diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és tu,
de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, ou seja, do mundo inteiro. Isso faz com que a missão de Cristo tenha esse âmbito universal. Isso não quer dizer que ela inclui cada indivíduo do mundo, mas que inclui todas as nações do mundo. E a própria maneira como nós anunciamos o Evangelho, nós sabemos que ele é absolutamente sem limites. Não existe tal coisa como uma nação cristã e a outra nação não. O Evangelho é para toda raça, cultura, classe, sexo. Então Cristo, nesse sentido, é o Salvador do mundo, mas ele é o Salvador do corpo. Costumamos falar sobre as missões, né? Nós precisamos ganhar o mundo para Cristo. Isso não significa que nós acreditamos que todas as pessoas no mundo serão ganhas para Cristo. Não, significa apenas que nós reconhecemos as implicações universais do Evangelho, que todas as nações devem ouvir, a partir de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, todos devem ouvir a respeito da cruz. A cruz deve ser levada a todos os lugares. A salvação, então, é universal na medida que atravessa todas as barreiras culturais, nacionais, de sexo, homem, mulher, mas não no sentido que ela inclui todas as pessoas. Tenha paciência enquanto nós vamos avançando. Por exemplo, nós podemos falar assim: o mundo agora está em paz. É assim, por exemplo, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, assim, o mundo finalmente está em paz. É óbvio que o mundo todo não estava em paz, não é? Por quê? Porque havia pequenos conflitos, mas o mundo estava em paz. Havia conflitos em lares, em pequenos países, de um país lá longe contra outro, mas o mundo que estava em guerra agora não estava mais em guerra. Então a gente fala assim: olha, há muita fome no mundo, há fome no mundo, enquanto grande parte das pessoas do mundo tem uma dieta equilibrada, estão até com problema de obesidade, não é? Quando a gente fala que há uma fome no mundo, estamos dizendo que todas as pessoas do mundo estão com fome, mas que há fome espalhada pelo mundo inteiro. Então mundo nem sempre significa cada indivíduo, na verdade quase nunca significa isso. Lucas, por exemplo, 2:1 diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Obviamente o mundo inteiro naquela época não pagava tributo a César e não se alistava, não é? O mundo aqui você vai ter que qualificar. Os fariseus, por exemplo, disseram assim em João 12:19: olha como o mundo inteiro segue Jesus. O mundo inteiro seguia Jesus, nem Israel inteiro seguia Jesus. Fora de Israel as pessoas nem conheciam Jesus no Império Romano, mas eles dizem o mundo inteiro. E assim os fariseus disseram uns para com os outros: nós não conseguimos nada, né? Lázaro tinha sido ressuscitado, ele disse: olhem como o mundo todo vai atrás dele. Você não imagina que todos os cidadãos do mundo estavam indo atrás de Jesus. Agora, na última parte de Romanos, Paulo escreve assim: todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Isso é maravilhoso. Todo Israel será salvo, mas isso é Romanos 11:26. Mas em Romanos 11:5 ele diz: apenas um remanescente escolhido pela graça será salvo. Aí você pensa: não, mas se só um remanescente escolhido pela graça será salvo, como todo Israel será salvo, não é? Então o contexto de Paulo, ele diz assim, ele está contando aquela história lá de Elias, e diz: o qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça, e se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse a graça, já não seria a graça. Romanos 11:4-6. Então o todo Israel será salvo através do que? Do remanescente eleito. Israel não vai se perder, Israel vai ser salvo.
através, sabe, esse todo Israel será salvo, do versículo 26, é através daquele remanescente eleito. Então, todo mundo será salvo através do remanescente escolhido pela graça, não é? Essa é a intenção de João, em João 3,16. Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho para salvar todos os crentes, não é? Ou seja, aqueles que não vão morrer na incredulidade. E ele diz: mas quem não tiver em Cristo já está condenado, está debaixo da ira de Deus, ele está irado, continua debaixo dessa ira. Então, sua missão era salvar o mundo e não condenar o mundo, não é assim? Por causa do remanescente eleito internacional, né? O mundo inteiro é salvo. Então, em Apocalipse 5:9, é aquele cântico, eles cantavam o cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, a família humana não se perdeu, mas continua para sempre a humanidade. A humanidade foi salva. Como Deus salvou o mundo, tá agora esse debate aí por causa do filme, né? Deus salvou o mundo através de Noé, não é assim? Através de Noé, Deus salvou o mundo. Mas por quê? Porque o mundo inteiro entrou na arca? Não, queridos, mas é que o mundo, se não fosse através de Noé, teria acabado a humanidade. Era o fim. Deus salvou o mundo através de Noé. O mundo foi salvo. A humanidade foi salva. Não todos os indivíduos da humanidade. Mas se não, Deus não faz aquilo através de Noé, o mundo se perdia. Você não tinha mais mundo. Então, através da arca, Deus salvou o mundo. Através de Noé. Então, como Deus salvou o mundo através da família de Noé, Ele vai salvar o mundo por meio de Cristo, na família dos redimidos. A humanidade está salva. Sabe, essa semana eu estava vendo o Globo Rural, eu acho, não sei se era rural ou ecologia, é tanta coisa assim, né? E o cara estava dizendo assim, ó: nós salvamos o mico-leão dourado. Por quê? Porque agora a gente tem 300 vivos na floresta. O mico-leão dourado foi salvo. Quer dizer, cada mico-leão dourado foi salvo. Não, acabou quase tudo. Você vê que não tem quase nada. Mas é que eles iam acabar. Não ia ter mais. Mas agora eles estão salvos. O mico-leão dourado está salvo. É só um grupo de mico-leão dourado que foi salvo, mas a espécie foi salva. Sabe quando as pessoas dizem assim: salvem as baleias? Você não imagina. Ou então, salvamos as baleias, porque todas as baleias foram salvas. Não, a maioria das baleias talvez se perderam, mas elas iam entrar em extinção, ia acabar. Mas então elas estão salvas. As baleias estão salvas. A espécie foi salva. Deus salvou o mundo na arca. Deus salva. Então, quando vemos as implicações universais da cruz, nós vemos um planeta que Cristo veio restaurar. Então, em Romanos 8,19 diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Porque quando esses redimidos forem revelados, glorificados, então o mundo inteiro vai com ele ser salvo. Todo o planeta, toda a criação. Então a própria natureza criada será libertada, Paulo diz, da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, e não só isso, mas nós mesmo que temos as primícias dos frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. No entanto, quando nós olhamos para a cruz em suas implicações individuais, nós sabemos que Jesus é aquele que salva o seu povo dos seus pecados. É assim que Ele é o Cordeiro de Deus que salva o mundo. É assim que a arca é um símbolo de Cristo.
não que o mundo inteiro estava na arca, mas que o mundo foi salvo através da arca. Jesus salva o mundo, mas agora no aspecto individual, Mateus 1:21, ele é aquele que vai salvar o seu povo dos seus pecados. Todo mundo é salvo assim que Cristo é o Salvador do mundo, e Jesus é o Salvador do corpo, da igreja, e através disso Ele é o Salvador do mundo. A nossa cidade é a cidade olímpica esse ano, e sempre que eles fazem as chamadas de todos os Jogos Olímpicos, eles chamam uma cidade anfitriã, Rio de Janeiro, né? E eles anunciam nas suas publicidades que o mundo inteiro vai chegar nessa cidade, que o mundo inteiro vem para a cidade olímpica. É óbvio que o mundo inteiro não vem para cá, nem só os que vêm já acham que vai dar. Você imagina se o mundo inteiro vem para cá, mas é que vem gente de todas as partes do mundo, de todas as nações, sabe? Então, enquanto o plano de Deus envolve a salvação do mundo, esse remanescente representa o mundo, que representa o mundo é a noiva de Cristo. A humanidade na noiva de Cristo é salva. Os redimidos que compõem essa noiva são as pessoas redimidas. E o mundo inteiro, por fim, toda a criação será salva, será restaurada. Grande parte dos indivíduos estão perdidos para sempre, mas Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é a arca na qual o mundo inteiro é salvo. E nessa arca há pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Então, não só nossos, mas do mundo. Então, por quem Cristo morreu? Foi o que nós estávamos meditando semana passada. Foi bom falarmos sobre, termos essa introdução, né, de 35 minutos, se é que nós podemos chamar isso de introdução. Tem gente que já chama isso de sermão inteiro. Por quem Cristo morreu é uma pergunta que nós queremos continuar falando sobre ela, apesar de que já falamos bastante e suficiente no domingo passado. É importante percebermos que incontáveis milhões de homens estão perdidos e vão morrer perdidos. Então, quando a gente pergunta isso, nós temos que, e nós meditamos semana passada, o que Jesus realizou na cruz. Nós vamos tomar da Santa Ceia, o que Ele realizou. Será que Ele tornou a salvação possível? Ou Ele de fato salvou, propiciou? Foi propiciação real ou virtual? Nós vimos como impossível uma propiciação virtual. Em Mateus 1:21 diz: Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Todos os cristãos em todas as épocas limitaram a expiação, ou em seu propósito ou o seu poder. Ou ela é limitada no seu propósito, ou seja, ela cumpre totalmente naqueles que é o propósito, aquilo que ela deve fazer. Ou as pessoas dizem que ela é ilimitada na sua extensão, mas totalmente limitada no seu poder, ela não salva ninguém. Então, se Jesus morreu por todas as pessoas, mas nem todas as pessoas são salvas, então a morte dele não salvou as pessoas. Porque se ele morreu por todo mundo e a maior parte se perde, então não é a morte dele que salva, tem que ser alguma outra coisa que salva. Porque se você fala assim, não, é a morte de Jesus que salva, mas ele morreu por quem? Por todo mundo está salvo? Não, então pode ter sido a morte dele que salvou todo mundo, que salvou, porque se a morte dele salvasse, então todo mundo estava salvo. Então assim, a obra é limitada em seu poder. A única maneira de você fazer uma expiação ilimitada é limitar ela em seu poder. Ela não pode nada, ela não pode salvar outra coisa que salvar. Se no entanto a expiação, embora seja suficiente para salvar totalmente aqueles pelos quais ele morre, ela é limitada ao povo em que Deus escolheu para que ela agisse totalmente.
Ou seja, ela é uma salvação completa. Ou seja, a expiação é limitada. As pessoas limitam a expiação. O problema é que quando você limita, você faz ela ilimitada, limita o seu poder, ninguém é salvo pelo que ela faz, porque ela não pode ser mais real, não pode ser mais propiciação, ela tem que ser virtual, potencial. Se Cristo morreu por pessoas que vão estar no inferno, então aquilo que aquelas pessoas que não vão estar no inferno fizeram é que salvaram elas. Porque se a morte foi por todos, então foi outra coisa que fez alguns estar no inferno e outros não estar, e não a morte dele. Então ele já não é mais o salvador nem de pessoas individuais, que já do mundo. Então Lewis Sperry, ele diz assim: a morte de Cristo não salva realmente, e sim só potencialmente. O que ela faz na verdade é alguém tentando justificar aquilo que a Bíblia não ensina. Ela faz que todos os homens possam se salvar, mas ela não salva ninguém. Mas pelo menos ele está sendo honesto. Se Jesus morreu por todos e a maioria está se perdendo, então a morte dele só deu a possibilidade, mas ela não salvou ninguém. Ele está dizendo: não existe salvação real na morte dele. Ela só dá a capacidade para que os próprios homens sejam capazes de escapar ou não mediante o que eles fizerem. Ou seja, não existe poder verdadeiro no sangue de Jesus. Nós vamos tomar do sangue e comer do pão, mas não é o sangue que faz isso, porque o sangue não salva. Você não pode dizer que o sangue salva. O sangue dá a possibilidade de salvar, é o que ele está dizendo, porque ele está sendo honesto, ele está levando o pensamento à frente. Pelo contrário, o poder está na criatura. O sangue só deu a possibilidade. Mas quando você vai para a Escritura, a Bíblia não fala sobre isso. Ele é louvado porque ele redimiu o seu povo, ele salvou o seu povo, ele propiciou o seu povo. Lucas 1,68 diz: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Não diz ele visitou e deu a possibilidade, não, ele redimiu. Em nenhum lugar é dito na Bíblia que Deus fez os homens salváveis. Ele salva, ele é o Salvador. É por isso que a melhor do que expiação limitada seria expiação definitiva, não é? Mas é óbvio que para o acróstico Tulip, né? Tulip precisava não dava para você botar outra coisa, não é? Que era o acróstico que simbolizava as 5 doutrinas da graça mais importante. Então é a satisfação feita com a intenção específica, não é nada vago e geral, não é? Cristo veio com a missão do Pai, e como eu disse no início, uma das dificuldades das pessoas, e a gente só está apontuando dificuldade, já que nós já pregamos o suficiente sobre isso na semana passada, é porque elas desconectam a Trindade. Elas de repente desconectam Cristo do Pai e do Espírito Santo, e ele fica com uma obra que não tem nenhuma relação com o Pai e com o Espírito Santo, não é? Cristo vê o mundo com uma missão do seu Pai. O seu Pai tem um plano, tem um plano chamado a aliança eterna, e Jesus realizou essa missão no Calvário. Todos nós como cristãos estamos interessados no que Cristo realizou na cruz, porque a nossa vida depende disso, nossa eternidade depende da cruz. Nós só podemos descansar aos pés da cruz. Então, longe de ser mero item de debate, por quem Cristo morreu e por que Cristo morreu, são as perguntas mais importantes que nós podemos fazer, porque forma a base da esperança cristã. Se nós cantamos e falamos: Jesus pagou tudo, isso não pode ser só um hino, ele pagou tudo na cruz. Agora, se nós acreditamos que o nosso Salvador só preparou um caminho e não pagou nada,
E nós é que temos que tornar eficaz isso. Nós vamos ter que lutar com um assunto que vai condenar todos nós. Então, parte do problema é desconectar Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, as Escrituras revelam que o propósito de salvação foi feito pelo Pai, no Filho, que é operado por meio do Espírito Santo. Não há desconexão. O Filho foi enviado ao mundo para cumprir um propósito do Pai. Então, qual é o efeito? Quando Deus deu o seu Filho como nosso sacrifício, ele estava morto, a Bíblia diz em Apocalipse 13:8, desde a fundação do mundo. Desde a fundação. Esse é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O significado dessa declaração só pode ser entendida à luz de Efésios 1:4, que diz assim: porque Ele, o Pai, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus, o Pai, escolheu um povo para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Então, na mente eterna do Pai, Deus escolheu esse povo, e esse povo precisava ser redimido. Então Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, porque Ele escolheu, porque Ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então a eleição assinou a sentença de morte de Cristo. O que assinou a sentença de morte de Cristo? A eleição. O nosso pecado assinou a nossa sentença de morte. O pecado de Adão assinou a sentença de morte dos homens, mas não a de Cristo. Essa foi antes da fundação do mundo. Foi a eleição. Foi quando o Pai disse, quando o Pai nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, então a morte de Cristo estava decretada. É por isso que é chamada de aliança eterna. Então, qual era o propósito do Pai? Nos tornar santos e irrepreensíveis. Antes que o mundo existisse, Deus selecionou um grande número de pessoas de toda a parte da humanidade, todas as tribos, línguas, nações. É por isso que nós falamos sobre tudo aquilo no início. Romanos 8:29. Os que de antemão conheceu, esses também Ele predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. As pessoas só têm dificuldade porque elas desconectam. De repente, Cristo está desconectado do propósito eterno do Pai, do que o Espírito Santo está fazendo no mundo hoje. Deus colocou o seu olhar eterno, lá na eternidade, por graça, sobre um povo. Igual quando Ele falou para Israel, em Deuteronômio 6, que nós estávamos dizendo, não é por causa de vocês, vocês são maus e obstinados como eles, mas por causa da minha graça. É isso, Deus fez isso lá na eternidade. E essa obra de Cristo é baseada nessa aliança que o Pai fez com o Filho, e que estabelece o Filho como cabeça federal desse povo. E Ele vai derramar seu sangue como expiação pelo povo, que é a comunidade da aliança. Por exemplo, no Antigo Testamento, nunca o sistema sacrificial foi projetado para ser remetido aos pecados daqueles que estavam fora da aliança. Não. E no Novo Testamento esse é o mesmo pacto, sabe? É a mesma coisa. Cristo foi feito o último sacrifício pelos pecados do povo. Aqueles sacrifícios só apontavam para esse sacrifício. Embora agora esse grupo inclui não mais só Israel, mas todas as partes do mundo, homens e mulheres de todas as nações, devido a essa relação especial de pacto com a vontade do Pai na salvação e a expiação de Cristo, é chamado em Hebreus 13:20 o sangue da aliança eterna. O sangue que nós vamos tomar é o sangue da eterna, porque foi feita na eternidade, foi feita no momento que Deus disse: eu tenho um povo, eu escolhi um povo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante de mim, para manifestar a glória de Cristo. Mas nós estudamos já em outra, quando estudávamos outra doutrina, e Jesus foi o cabeça desse povo que Deus escolheu. Eu vou morrer por eles.
Então esse é o sangue da aliança eterna, Hebreus 13:20. E o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Por que Jesus ressuscitou? Por causa do sangue da aliança eterna. O Pai não elegeu todas as pessoas. Então 2 Tessalonicenses 2:13 diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. E Pedro escreveu aos crentes que foram escolhidos para a obediência a Jesus Cristo pela aspersão do sangue, ou seja, do sangue, da expiação, da propiciação. Ou como nós vimos em Efésios 1:4, depois Efésios 1:7, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, se o Pai coloca lá na eternidade, alguns de fato escolhe para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor, Efésios 1:4. Isso é o que Cristo veio fazer. Então a Escritura identifica como o objeto, não o mundo, não é cada pessoa, mas pelo contrário, a Bíblia diz que quem está fora desta aliança são os objetos da ira de Deus. Romanos 9:22 assim: o que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com paciência os vasos da sua ira? Então nós, de fato, temos uma eleição definitiva. É esse o problema da inconsistência de quem diz. Há pessoas que são reformados ou calvinistas de 4 pontos, porque eles querem acreditar na depravação total, na eleição definitiva, mas na hora da expiação, aí não. Só que se a eleição é definitiva, a expiação, porque Jesus veio cumprir o propósito do Pai. Deus decretou em sua graça peculiar que um grande número de homens seriam salvos. Ele não era obrigado a salvar ninguém, ele não salvou anjo nenhum, não incluiu anjo nenhum, para nenhum deles estão salvos. Deus não é obrigado a salvar. Todo mundo diz acreditar nisso, mas tem problemas com as doutrinas da graça, porque de fato grande parte das pessoas não acreditam nisso. Então, por graça peculiar, maravilhosa, Ele colocou esse povo em Cristo antes da fundação do mundo. São os escolhidos. Então, a eleição é definitiva. E é por isso que a expiação também é. Então Romanos 8:33 diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém. Por quê? Porque Deus os justificou. Quem os condenará? Ninguém. Por quê? Cristo morreu por eles. Mais do que isso, quem ressuscitou e qual está à direita de Deus e também intercede por vós. É por isso, porque eles foram propiciados. Quem tentará acusação contra eles? Quem os condenará? Ninguém. Mas tem um monte condenado, tem um monte perdido. Mas quem condenará isso? Não, por quê? Porque Cristo morreu por eles, porque Ele derramou o seu sangue, porque Ele propiciou, porque toda a ira caiu sobre Ele, que era sobre esse povo. Então, se nós estamos confiando em Cristo, se nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, esse é o propósito do Pai. Muitas pessoas que não têm dificuldade com o propósito do Pai, porque é óbvio, né? Ninguém devia ter dificuldade nenhuma doutrina bíblica, mas tem dificuldade com o propósito do Filho, o que é no mínimo esquizofrênico. Você não pode desconectar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então qual é o propósito do Filho? 1 Pedro 1:2 diz:
eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Vai dizer, Pai, Filho e Espírito estão fazendo a mesma coisa, estão trabalhando em conjunto, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência, à expersão e expersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz. A expersão do sangue de Cristo, a expiação, pela eleição do Deus Pai, segundo a operação do Espírito Santo, é um plano eterno, é o que a Bíblia chama de aliança eterna. Então, quando você vai a alguma loja escolher algumas frutas, você não chega em casa com todas as frutas, não é? Mas apenas algumas. Então, o Pai escolheu lá na eternidade um povo. Esse é o propósito pelo qual Ele enviou o Filho ao mundo. Ele diz, eu não faço a minha vontade, eu vim ao mundo porque o Pai me enviou ao mundo. Fazer o quê? O que Jesus veio fazer no mundo? Salvar o povo da escolha do seu Pai. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Jesus veio cumprir o plano do Pai, plano eterno, de acordo com a verdade da doutrina da Trindade. Jesus não pode ir além da intenção do seu Pai, é óbvio. O propósito do Filho não pode ser diferente do propósito do Pai e do propósito do Espírito Santo. Você não tem mais Trindade, você não tem mais plano de salvação. Mas eu já ouvi algumas pessoas tentando fugir disso, dizendo o seguinte: não é uma questão mais de pecados. Olha só que tentativa sutil e inútil. Mas é uma questão agora do Filho. Olha que coisa. A intenção dessa frase, dessa pessoa, desse teólogo, era dizer o seguinte: ninguém mais é condenado por causa dos pecados, porque todos os pecados realmente foram propiciados por Cristo e ninguém mais deve nada. Então as pessoas são condenadas agora por causa do único pecado, que é rejeitar Cristo. Olha a confusão que o cara se meteu para não seguir na palavra de Deus. Então, ele diz: Cristo realmente assumiu a dívida de todas as pessoas e cancelou todos os pecados, mas a incredulidade do cara de não crer em Cristo, é só isso agora que condena. Em primeiro lugar, você diria que Jesus morreu por todos os pecados, mas o sangue dele não expiou a descrença. Isso é trágico, porque exatamente a descrença condena as pessoas, e é exatamente o pecado pelo qual ele não morreu. E se ele não morreu por esse pecado, então todos nós estamos perdidos. Então a própria fé tem que te salvar. A fé tem que ser algo que não tem nada a ver com a cruz, nem com o sangue de Cristo, porque a incredulidade é sequer algo pelo qual ele morreu. Então a base do perdão e da minha entrada no céu não tem nada a ver com o sangue, nem com a morte dele. Assim, a morte de Cristo é um pré-requisito, não é? Pelo qual agora os homens vão ter que fazer algo para salvar a si mesmos. Em segundo lugar, essa pessoa não percebe que a rejeição de Cristo é um pecado em si. Então quer dizer que há pecados pelos quais Jesus não morreu, pecados pelos quais o sangue de Jesus não purificou, não podem ser perdoados jamais. Rejeitar a Cristo não é o único pecado pelo qual os homens se perdem. É um pecado terrível, mas é só um dos milhões dos pecados pelos quais o homem já está condenado. De fato, não crê em Cristo condena os homens. João 3,18: quem não crê já está condenado. Mas Paulo, por exemplo, enumera uma quantidade enorme de pecados: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria, e conclui: por essas coisas a ira de Deus permanece sobre os homens. Colossenses 3, 5, 6. Então, se o sacrifício de Cristo cobre pecados, mas não a incredulidade, você está diante de duas alternativas. Ou você vai dizer que ele cobre todos os pecados de todas as pessoas e pagou tudo, inclusive a incredulidade,
e então você tem que ser universalista, porque já não há mais base para a condenação se todos os pecados foram cancelados, ou você tem que concluir que existe um pecado chamado incredulidade pelo qual Cristo não morreu. E se ele não morreu por esse pecado, quem se livrar desse pecado se livrou por conta própria e por sua própria bondade. E se esse é o único pecado que faz alguém, essa é a única posição que faz alguém estar no céu um dia, exatamente o pecado pelo qual Cristo não morreu é a vitória sobre esse pecado que me fez chegar ao céu. Portanto, eu não fui salvo por Cristo. É óbvio que eu fui salvo exatamente por enfrentar sozinho e vencer o pecado pelo qual o sangue dele não morreu. Eu não preciso dizer que o sangue dele me levou ao céu, porque exatamente a vitória que me levou ao céu foi sobre o pecado pelo qual ele não morreu, que era a incredulidade. Então aqui está o ponto, João 6, 36 e 39 diz: eu desci do céu. Você não pode desconectar a obra de Cristo da do Pai. E o tempo já acabou, né? Está 59 minutos aqui no meu. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Eu vi o mundo com esse propósito, fazer a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do meu Pai? Que eu não perca nenhum dos que ele me deu. É isso que ele veio fazer. A obra de Cristo é a concretização do plano do Pai, não a desconexão. Essa passagem ensina ou a salvação universal ou a expiação definida, mas jamais uma expiação definida. Mas como a salvação universal é completamente negada por toda a Bíblia, você e ninguém pode ir para outro lugar. Jesus diz assim em João 17:9: eu rogo por eles, por aqueles que tu me deste. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus e tu me deste. Claramente, cada pessoa que o Pai deu a Cristo vai receber a vida eterna, todas elas. Ele diz: a vontade dele é essa, que todos que ele me deu se recebam, e eu ressuscitarei eles no último dia. Não há ninguém que o Pai me deu que eu não ressuscitarei. E Cristo diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Então o propósito do Filho está circunscrito aos objetivos do seu Pai. Nosso Salvador nos diz exatamente isso. Uma certa ocasião ele estava conversando com dois fariseus, e ele disse: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. João 10, 15, depois 26. E ele diz: mas vocês não creem. Sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são minhas ovelhas. Porque se vocês fossem minhas ovelhas, vocês iam crer. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E crer é um dos dons que eu dou às minhas ovelhas. Então, antecipando sua crucificação, Jesus orou ao Pai. Ele diz assim em João 17:2: assim como me deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Tem poder sobre tudo para dar a vida eterna a todos aqueles que tu me deste. E nessa mesma oração, como nós já lemos no versículo 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, ainda que Jesus tenha ganhado autoridade sobre todas as coisas, ele se concentra em salvar todos aqueles que tu me deste. Tito 2,4 diz: para purificar para si um povo seu próprio. E Hebreus: trazendo muitos filhos à glória. Essa é a intenção de Cristo. Hebreus 2,13: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. E no versículo 13: e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Esse é o propósito de Cristo. Você vê, você não pode desconectar do propósito do Pai. Jesus veio cumprir o propósito do Pai, dar a sua vida assim. E eu vou ter que encerrar, não era aqui que eu ia encerrar, então vou continuar ainda nessa história. No propósito do Espírito Santo, você vê, o Espírito Santo é soberano, ele pode chamar qualquer um, ele pode mudar qualquer coração. Então por que ele não faz?
Por quê? Pensem no apóstolo Paulo. Ele odiava o evangelho, é assim, ele respirava ódio quando ele estava buscando Cristo, ele odiava, ele estava matando gente. Jesus chegou a dizer para ele: eu sou Cristo a quem tu persegues. Mas o Espírito Santo foi lá e regenerou Paulo. A Bíblia diz que quando Paulo estava pregando em Filipos, o Espírito abriu o coração de Lídia para entender. Você vê, o Espírito Santo pode abrir. Jesus diz assim: o Espírito Santo é como o vento, assim, a sua obra é soberana e misteriosa, ele age nos corações, mas é como o vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, assim é a sua obra. Mas então por que o Espírito Santo não faz isso? Essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito foi enviado ao mundo. Por que ele não faz isso com todos? Por causa do propósito do Pai, não é? Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum deles estão trabalhando de desconexão. Por que o Espírito Santo não foi lá e fez isso no coração do Nero? Porque o coração de Nero era mais duro que o do Paulo? Não. Porque a sua capacidade de salvar Paulo esgotou as suas energias de salvar um cara muito mau? Não. Porque ele abriu o coração de Lídia e não abriu o coração do que estava sentado do lado de Lídia. Porque ele, como filho, está no mundo cumprindo o propósito, o plano eterno de Deus. Porque ele fez isso com você. E porque outros estão se perdendo, não é por causa de você. Porque, como ele disse a Israel, você é mau e você merece se perder, como Paulo, como eu. O Espírito Santo, então entenda isso, não é que ele tem limite no seu poder, ele tem limite no seu propósito. Ele tem poder para fazer isso com todos os homens. Como ele abriu o coração de Paulo, ele diz: eu lhes darei um novo coração na nova aliança, para que me obedeçam, para que eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. Agora, por que o Espírito Santo não faz isso com o mundo inteiro? Porque ele não pode, porque ele não tem poder, porque o chamado eficaz também é limitado. Então, não é só a expiação que é limitada, tudo é limitado a quê? Ao plano de Deus. É por isso que você não pode acreditar em algumas doutrinas da graça. Você não pode desconectar. Cristo veio fazer só o que o Pai queria, o Espírito Santo só faz o que Cristo fez. Ele aplica o que Cristo fez na cruz. Ele aplica a salvação àqueles que foram propiciados por Cristo. Então 2 Timóteo 9 diz: nos chamou com uma santa vocação, que é o Espírito Santo, por causa da sua determinação e graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. É por isso que o Espírito Santo nos chama, por causa de algo que foi feito antes da fundação do mundo. É por isso que Jesus veio morrer, por causa de algo que foi feito antes da fundação do mundo, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Ou então, em Atos 13:48, ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Creram como? O Espírito Santo foi lá e deu a eles um coração para crer. Ou seja, a pergunta que às vezes surge, tanta pergunta que eu queria responder, né? E vai ter que ficar para o domingo que vem. Mas Deus não ama todos. Romanos 9 ilustra o amor de Deus pelos eleitos em Jacó e Esaú. E diz: Deus amou Jacó e odiou Esaú. Eu sei que essa palavra é chocante para muitas pessoas. Diz assim, 11 e 12: todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, porém odiei Esaú. Ou então outra versão: aborreci a Esaú.
Eu sei que é uma linguagem forte, não é? A Bíblia não dá nenhuma evidência de que Deus ama todas as pessoas da mesma forma. Costuma-se dizer: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Por exemplo, Salmos 5:5 diz assim: Deus, tu odeias todos os que fazem o mal. A propiciação é exatamente porque Deus está irado, não é? Então, nós temos que qualificar isso também. Se eu perguntasse a vocês assim: vocês amam todas as pessoas do mundo? O que vocês responderiam? Nós amamos toda pessoa do mundo. Mas se você poderia me dizer que você ama todas as pessoas do mundo como você ama o seu marido? Se você disser que sim, teu casamento está com problema, sabe? Se você disser: eu amo todas as pessoas do mundo igual eu amo a minha esposa, não tem diferença nenhuma, teu casamento entrou em crise, você está com problema. Ou seja, o significado da palavra amor se aprofundou quando você falou de sua esposa, do seu filho. Se você gosta de todas as pessoas como você ama o seu esposo, como ama a sua mulher, então você não entendeu nada sobre casamento. Então somente os eleitos eram conhecidos e amados por Deus antes da fundação do mundo. Romanos 8:29, porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Ou Efésios 1:4 e 5, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou. É óbvio que esse amor é só nos que ele predestinou. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Agora Deus, de outra maneira, por exemplo, Mateus 5:45 diz: Deus faz chover sobre os justos e injustos, porém ele vai fazer justiça só aos seus escolhidos. Lucas 12:18-7. Então, como Criador, Deus cuida das vidas temporais de todas as suas criaturas, mas como marido, Jesus ama a sua esposa e dá a vida por ela. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. É esse o amor que nós estamos dizendo. Então, pai, ele pode dizer assim: eu amo todos os filhos do mundo, mas nem sequer compara com a preocupação e amor que ele tem pelo seu filho, que ele cuida. Assim também Cristo morreu pelos filhos de Deus, aqueles que tu me deste, porque eram teus, porque tu os amaste e em amor os predestinou. E você pode dizer assim: mas isso não limita o amor de Deus. Pelo contrário, intensifica o amor de Deus, mostra que ninguém merece ser amado por Ele dessa forma, como esposa, como aquele pelo qual Ele vai, por graça, redimir. Todos mereciam a ira de Deus final, mas anuncia que há um amor em Deus Salvador para pessoas totalmente indignas, tão somente para manifestar a glória da sua graça, e que esse amor atinge o objetivo. Não é um amor que deixa um amor inútil. Ele amou a igreja e ele entregou a vida por ela. Ele amou e ele envia o seu filho, ele envia o Espírito Santo, e esse amor, o amor de Deus Pai, é assim que começa a bênção. É um amor efetivo, é um amor que alcança os seus objetivos. É um amor único. Então essas verdades não se originaram da palavra de Deus, não, elas vêm durante toda a história da igreja. Lutero e Calvino só trouxeram à baila de novo aquilo que tinha sido abandonado, não é? O Sínodo de Dort, a Assembleia de Westminster. Mas durante toda a Idade Média, por exemplo, falava assim: a expiação de Cristo é suficiente para o mundo, mas eficiente somente para os eleitos. É isso que Martinho Lutero e Calvino trouxeram, essa distinção de volta. Ou seja, o sangue de Cristo, o valor dele é infinito,
Ele podia salvar não só esse mundo, mas como 1 milhão de mundos caídos. O sangue de Cristo tem valor para salvar todos os demônios, contanto que o Pai tivesse determinado isso. Porque o sangue dele, a justiça dele é suficiente para cobrir 1 milhão de infernos. Porque o valor de Cristo não tem limites. O valor da expiação de Cristo tem um valor infinito. Bilhões de mundo de pecadores podiam ser salvos e todos os demônios podiam ser salvos. Porque o pecado de todos os seres criados não é maior do que a justiça infinita de Cristo. É por isso que é suficiente para o mundo, mas é eficiente para os eleitos, porque ela, apesar do valor de Cristo poder cobrir tudo, ele cobre aquilo que o Pai determinou que cobrisse. É por isso que os anjos, por exemplo, estão todos perdidos. Não há propiciação para eles. O Espírito Santo tem um poder infinito para abrir todos os corações, mas ele não abre, porque ele está dentro dos limites daquilo que o Pai, do plano eterno do Pai. Então a morte de Cristo é de valor infinito para salvar este mundo e milhões e milhões e milhões de mundos. O Espírito Santo tem um poder infinito para abrir o coração de Paulo, de Lídia, de Nero, de todos os imperadores romanos, do mundo inteiro. A questão não é o limite do poder de Cristo, do poder do Espírito Santo, mas do propósito do Pai. Ele tem santidade suficiente para cobrir o pecado de tudo. A questão é que a obra salvadora de Cristo é a aliança eterna que ele fez com seu Pai antes da fundação do mundo. Então, a pergunta que eu vou encerrar hoje é: alguém me disse, se isso for verdade, pastor, alguém, que não conhece a palavra de Deus adequadamente, então como é que eu posso dizer para a pessoa que Cristo morreu por ela? Afinal de contas, pode não ser verdade. E é interessante estudar. A Bíblia nunca ensina você a dizer isso para ninguém, sabe? Jesus morreu por você. Isso, a gente faz isso por causa das coisas que a gente resolveu crer fora da palavra de Deus. Não há um único exemplo no Novo Testamento dos apóstolos dizendo para alguém isso: Cristo morreu pelos seus pecados. Aí por você aqui, Cristo morreu por você, rapaz. Não tem isso. Em vez disso, o anúncio é que Cristo morreu pelos pecadores. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Veio salvar o mundo, como nós vimos no início. Ele veio perdoar pecados de todos os que crerem. Você crê? Você crê no unigênito Filho de Deus? Além de se confiar em Cristo, além de se estar em Cristo, não há nenhuma evidência nem de eleição, nem de que Cristo morreu por alguém, nem do amor, não do amor com o qual Deus cuida da criação, como nós vimos, mas desse amor da vida pela igreja, nem da misericórdia, porque Deus tem misericórdia de quem Ele quer, porque essa é a definição de misericórdia: graça e perdão. Fora de Cristo, a Bíblia diz, só há ira. Quem não está em Cristo permanece debaixo da ira, é o que João 3 diz. Só em Cristo há perdão, vida e alegria. Você crê em Cristo? As pessoas no primeiro sermão da história da igreja procuraram Pedro e disseram: nossos corações estão traspassados, o que nós vamos fazer? Creiam em Cristo. No Novo Testamento, em nenhum lugar diz Jesus morreu pelos seus pecados. A questão sempre essa: ele veio salvar pecadores, aqueles pecadores. Todo homem é pecador. Agora, o homem precisa de uma redenção real e não potencial, objetiva e não subjetiva, determinada e não possível.
Porque se o que Cristo fez foi só dar uma possibilidade, todo mundo está perdido. Não há nada que possamos fazer para fazer o sangue de Jesus se tornar eficaz. A boa notícia não é que somos salvos da ira de Deus porque cremos. Pelo contrário, essa não é a boa notícia do Evangelho. Não é o que a Bíblia diz. A boa notícia é: logo, muitos agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E como isso aconteceu? Porque nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados por Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, essa é a realidade. Nós fomos salvos em Cristo. A boa notícia é que Ele reconciliou inimigos, que Ele entregou a vida por nós quando nós éramos inimigos. A boa notícia é que não é que quando eu criei alguma coisa aconteceu, mas que Ele entregou a vida por mim quando eu era inimigo dEle e eu o odiava. Essa é a boa notícia do Evangelho. Então Filipenses 1:29 diz: porque vós foi concedido em relação a Cristo crer nele. O crer já é a concessão de Deus. Então a Bíblia diz que quando Jesus morreu, Ele olhou e viu a sua posteridade e se regozijou. Ou seja, Ele viu o resultado do seu trabalho e ficou satisfeito. Isaías 53:10. Mas Ele não podia ficar satisfeito se Ele olhasse para o resultado do seu trabalho e visse que um monte de pessoas pelas quais Ele fez a propiciação estão agora no inferno. Ele não podia ficar satisfeito com isso, não é? Então nós exploramos a finalidade e a extensão do trabalho de Cristo. E nós temos que aprofundar isso, já que nós já vimos por quem Ele realizou. Essa doutrina é o coração da salvação. Ambrósio, no século XIV, no século IV, desculpa, eu vou encerrar com isso, mas não era onde eu ia encerrar. Ele disse: se alguém morreu perdido, Cristo não morreu por essa pessoa. Porque essa é a única verdade bíblica que pode ser dita. Ninguém pagará pelos pecados que Jesus pagou. Nós celebramos a cruz nesta noite, e que o que nós precisávamos era de uma salvação real, propiciação real. Não há nenhuma desconexão entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai tem um plano, o Filho veio cumprir o plano do Pai, e o Espírito Santo está fazendo a mesma coisa agora. Nós pregamos e o Espírito Santo cumpre. Não o que potencialmente Ele podia fazer. Ele podia fazer, abrir todos os corações, mas os vasos de misericórdia é para mostrar a glória da graça de Deus. Mas Ele vai mostrar muito mais do que a glória da sua graça. Todos os homens serão salvos em Cristo, e todos os homens perdidos perderam por causa dos seus próprios pecados e maldades. Como todos os anjos, a salvação exalta a Deus, e todas as coisas por fim glorificam os atributos infinitos de Deus. Você pode celebrar a cruz, porque se você está em Cristo, então nenhuma condenação há sobre você. Mas você não poderia celebrar a cruz se ainda a condenação estivesse sobre você. E minuto a minuto, como nós vamos ver depois, aprofundando mais todas essas coisas,
a condenação e a ira de Deus ainda permanecendo sobre você. Você nunca vai poder dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas como a propiciação é real e a expiação é definitiva e definida, então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E fora de Cristo? Fora de Cristo só há ira. Que valor há no sangue de Cristo? Suficiente para expiar milhões de mundos, mas eficiente naqueles que o Pai determinou na eternidade. Vamos ficar de pé, vamos orar. Por Deus mandado, Jesus desceu para aplacar a ira de Deus, a exigência Jesus pagou. Eu não mereço tão grande amor. Perecerei se lembrares todo o mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus, por graça, Senhor. Perdoe a mim, um coração contrito eu sei que